Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim. Ainda estamos no dia 23 de novembro de 2016 e eu sou obrigado a fazer um vídeo emergencial por conta dos fatos que estão acontecendo nesse momento. Então é muita coisa realmente séria e importante que eu gostaria de ter a atenção de vocês por alguns instantes. Eu vou aproximar a câmera para que a gente possa ver os fatos que estão acontecendo. Pois então, executivos da Odebrecht estão fazendo delação premiada neste momento. As fontes é G1, Veja, Isto É e UOL. Né? Então são várias fontes que eu estou pegando aqui para que a gente possa ter mais ou menos um apanhado geral. Tá? No G1, executivos da Odebrecht começam a assinar acordos de delação premiada. 78 executivos assinarão acordos e passarão a prestar depoimento pela MPF. Data 23 de 11 de 2016, 15 horas 07 minutos. Tá? Começam a assinar nessa quinta-feira 23 acordos de delação premiada do Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Lava Jato. A TV Globo apurou 78 executivos da empresa devem assinar individualmente os acordos. Mais abaixo, isso porque os executivos citaram mais de 200 nomes de políticos de diversos partidos. Não necessariamente, gente, uma coisa que o pessoal está pensando que seja esses 200 nomes sejam especificamente do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Não necessariamente. Pode ter muita gente da Câmara e do Senado. Mas pode ter, por exemplo, o vice-presidente da República, atual presidente da República, né, Michel Temer, pode estar envolvido nesse processo. E isso poderia comprometer consideravelmente o atual governo. Também pode acontecer que ele não esteja. E aí estejam ministros que podem cair. E secretários de governos estaduais, governadores, pode também acontecer, né? Então muita coisa pode acontecer nesse processo. E ainda tem a questão da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então tudo isso envolvido num só período de final de ano. Eu disse que o final de ano ia ser muito intenso e realmente com essa situação acaba confirmando esse fato. Então, já nessa outra parte aqui, né, também do G1, política, Operação Lava Jato, a extensão do fato, né, o que está determinando aqui? Que realmente por delatar a questão, ser uma questão de foro privilegiado, a previsão é de que os acordos sejam enviados para homologação do Supremo Tribunal Federal no ano que vem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é para este ano. Vocês não se preocupem que este ano isso não vai acontecer nada. Não vai estragar Natal, não vai estragar final de ano, não vai estragar férias de ninguém. Isso aí vai ser encaminhado para homologação no Supremo Tribunal. Agora o que está chegando para o MPF são informações. Tá? São as delações que estão acontecendo neste momento. E isso pode comprometer, inclusive, a questão das 10 medidas contra a corrupção. Isso pode atrapalhar na questão dessa votação desse processo. Então, chegou numa hora péssima, porque tinha que, primeiro, essas medidas serem aprovadas, e agora corre o risco de não serem aprovadas por medo desse pessoal a esse respeito. Então, já pensou, muitas dessas pessoas envolvidas não vão querer, claro, o aumento da punibilidade em relação a elas, né? Então, corre risco as 10 medidas, a gente tem que fazer pressão popular em relação a isso. Lava Jato, executivos da Odebrecht assinam acordo de delação. Devido ao grande volume de informações, a previsão de investigadores é que todo o processo seja formalmente concluído até quinta-feira. Tá? Hoje nós estamos na quarta-feira. Tá? Então, essa questão do processo
As revelações da delação da empreiteira, que faturou 125 bilhões de reais em 2015, reuniu 400 advogados para costurar o acordo. Tá? Agora, não, antes dessa parte aqui, vamos questão assim, multa com os Estados Unidos é o último passo para a assinatura do acordo com a Odebrecht. Então, o que estava faltando é a tratativa da delação premiada e da leniência da Odebrecht, que está a um passo de ser concluída. O último entrave na mesa deste momento é relacionada ao valor que será pago pela empresa aos Estados Unidos com multa da leniência negociada entre as autoridades americanas, o Brasil e a Suíça. Os Estados Unidos da América pressionam por um valor maior, que gerou um impasse na reta final das negociações. Acertando esses detalhes, e pelo visto já foi acertado, né, aí agora vem o fluxo. Apesar de a fase de negociação estar praticamente concluída, o material ainda não será enviado ao ministro Teori Zavascki, relator do Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Antes de encaminhar as delações para homologação, os procuradores precisam concluir a validação de depoimentos dos delatores, e que pode se estender até as vésperas do recesso do Judiciário, que terá início em 20 de dezembro. Tá? E aí, depois do recesso do Judiciário, é que vai acontecer essa discussão. Isso seja, só no ano que vem, realmente. Tá. Então, se tranquiliza um pouco os políticos nesse aspecto, né? A Suíça anuncia a transferência de documentos da Odebrecht ao Brasil. Este é o assunto que o pessoal não está comentando nas redes sociais e que é realmente o mais interessante nesse processo todo. Genebra, a Suíça, anunciou nesta terça-feira, dia 22, ou seja, ontem, isso passou despercebido por todo mundo, que transferiu ao Brasil documentos de extrato bancários a contas secretas da Odebrecht no país. A decisão, tomada no dia 5 de outubro, executada na semana passada, permite a identificação de pessoas que teriam se beneficiado de propinas. Então não é uma coisa assim, cair no vazio, viu, gente? É uma coisa bem séria e que está bem solidificada aqui. Em outubro, o Jornal do Estado de São Paulo revelou que os documentos da Suíça apontam suspeitas de que a Odebrecht movimentou pelo menos 211,6 milhões de dólares. Sem citar a identidade dos envolvidos, o relatório da Justiça Suíça aponta que entre agosto de 2012 e junho de 2014, 96 milhões de dólares foram movimentados e teriam sido distribuídos a 4 ex-diretores da Petrobras. Pode ser, inclusive, Dilma Rousseff, para justificar os pagamentos. Contratos puramente fictícios foram firmados, diziam os despachos. Dilma pode estar aí, tá? Então pode acontecer isso nessa situação. Essa informação toda eu vou passar agora para cá, para que a gente possa falar olhando o olho no... Bom, gente, como vocês perceberam, a coisa não vai acontecer esse ano, tá? Mas o que pode acontecer? Digamos que, vamos por partes, como diria Jack Stripador, digamos que seja verificado que Michel Temer não esteja envolvido nesse processo todo. Bom, quem pode convocar um estado de exceção caso haja necessidade é o presidente da República ou seu sucessor direto. Se houver comprometimento do Congresso Nacional, Câmara e Senado, uma grande maioria de deputados, e houver a necessidade de uma colaboração das forças militares para intervir nessa questão, por uma questão de segurança nacional, o presidente da República pode convocar as Forças Armadas através de um conselho que é composto do presidente da República, do ministro da Defesa e dos representantes das 3 Forças Armadas. No caso da falta do presidente da República, seria o presidente da Câmara. No caso da falta do presidente da Câmara, é o presidente do Senado.
No caso da falta do presidente do Senado, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado está envolvido até os gargumilho, provavelmente um dos envolvidos, né? Ele provavelmente será um dos citados. A questão maior nessa história toda é a questão das 10 medidas contra a corrupção que devem ser aprovadas entre hoje e amanhã, coisa assim, até o final dessa semana, e que precisa de pressão popular para que seja aprovado e que haja um aumento de punibilidade em relação a isso. Pode ser comprometida com essa informação que veio agora à tona nas redes sociais. Então isso é preocupante desse ponto de vista. Também as leis que estão sendo aprovadas lá no Senado, exatamente para impedir o acesso e inverter valores em relação valores morais em relação à questão da punibilidade, fazendo com que aqueles acusadores sejam responsabilizados por uma acusação, mesmo que haja provas. No caso, a inversão de valores é o que está mais ou menos acontecendo em aprovação lá no Senado, e que a gente deve rechaçar de todas as formas e maneiras possíveis, porque há um comprometimento nessa postura com o crime organizado, né? Então a gente está verificando que há interesses por trás disso. A pressão popular tem que se fazer presente nesse momento, para que a gente possa fazer alguma coisa. Eu lembro vocês, eu fiz o primeiro vídeo de hoje, lembrando que dia 9 de dezembro é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. É um ótimo dia para a gente ir para a rua e fazer a nossa parte, fazer um protesto, porque é o Dia Internacional de Combate à Corrupção da ONU. É o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Cai numa sexta-feira, pode-se fazer alguma coisa perto do meio-dia, ou depois do horário do expediente, alguma coisa assim, paralisar, para quem para quem trabalha na iniciativa privada, num dia de semana, um dia desses, fica complicado. Mas ao meio-dia, todo mundo pode fazer, de repente, alguma ação na sua cidade, em alguma praça, algum local, se concentrar e fazer alguma manifestação, né, para se unir e de combate à corrupção. De repente, na hora do almoço, todo mundo se concentrar, fazer alguma atitude. Dia 9 de dezembro a gente poderia marcar aí essa data como, porque é uma data universal, uma data da ONU, registrada da ONU, né, que é apoiada pelos Ministérios Públicos Estaduais do Brasil. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: não vai acontecer isso este ano, tá? Quem tem que convocar essa situação é o presidente da República ou o seu sucessor direto. Digamos que ele esteja envolvido nesse processo. Bom, aí é através do judiciário a situação. De qualquer maneira, o presidente da República, não pode ser processado. Ele teria que sofrer impeachment também. Se acontece dele também ser deflagrado nessa questão, ele também teria que sofrer impeachment do Congresso Nacional. E aí teria que ter maioria do Congresso Nacional para votar para a saída dele. Se o Congresso estiver comprometido, também complica bastante a situação. E isso coloca o país realmente em uma crise. Poderia ser considerado o fim da República uma situação dessas? Pode. Isso compromete bastante o nosso sistema de governo e coloca em xeque todas as nossas eleições, todas as coisas que aconteceram até o presente momento. E pode não ser o fim da situação, porque ainda tem o BNDES, né? E por incrível que pareça, ainda pode ser não necessariamente é o fim da situação. E ainda tem a prisão do Lula, a possibilidade da extinção do PT e a possibilidade de extinção também do PP e do PMDB por estarem coligados ao PT nas eleições de 2014, né, porque estão sendo julgadas as contas de campanha desses três partidos: Partido Progressista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro e Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem agravantes por ter sido cabeça de chapa e por estar envolvido em inclusive ter havido a perda da presidência da República por conta dessa situação. O PP está apoiando hoje o PMDB como oposição ao PT,
mas eles eram aliados até pouco tempo atrás. Então tudo isso está acontecendo. Ainda não está definido quem é que vai ser, o que vai acontecer com cada um. Mas tudo vai ficar para o ano que vem, não vai ser para esse ano. Neste ano, o que pode acontecer ainda é a prisão de Lula e talvez a extinção de um desses partidos, provavelmente a do PT. O resto, para manter a estrutura, a linha a base do governo e das estruturas de Estado, provavelmente os outros dois partidos não sejam caçados, sejam punidos, mas talvez não sejam caçados. Mas a punição do PT pode ser extrema, porque houve inclusive ataque contra a soberania nacional no momento que havia a administração do PT durante o poder. E se isso for considerado como um agravante e mais os processos de corrupção envolvendo a questão do PT, como partido político, pode ser que ele sim seja cassado até o final deste ano. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa, tudo isso é muito grave. O ano que vem promete ser uma continuidade deste governo e as férias vão fazer com que muita gente fique muito tenso e não consiga relaxar. Principalmente políticos que sabem que estiveram dentro desse processo todo, eles vão estar muito prejudicados em matéria de sua imagem pessoal e tudo logo após passar desse processo. Se eles vão conseguir frear tudo isso ou não, não sei. Provavelmente, muito provavelmente, Renan Calheiros seja um dos envolvidos nesse processo todo, por isso a pressa e a urgência dele de fazer a aprovação e por isso que talvez ele conte com alguns apoiadores dentro do próprio Senado para ter algum lastro, algum apoio na questão de aprovação de algumas medidas que são impopulares e que ele diz ser de combate à corrupção, são na verdade o contrário, são favorecendo a corrupção e o crime organizado. Não, olha, é incrível o que está acontecendo. Nem nas maiores séries de aventura e jogo político que são passadas em televisão, os mais criativos diretores e escritores não conseguiriam conceber algo que está acontecendo aqui no Brasil. Então, requinte de informação no ponto de vista da corrupção. Nada supera a corrupção brasileira em matéria de criatividade. É impressionante esse aspecto. Do ponto de vista pejorativo, negativo, infelizmente, nós estamos nos superando nesse aspecto. O que eu posso informar para vocês além disso este ano não vai acontecer muito além do que eu estou falando, questão do PT. O resto todo, essa delação que está acontecendo agora, só vai estourar no ano que vem. E a prioridade agora nós é defendermos o combate à corrupção e a Operação Lava Jato as delações premiadas para que possam ser mantidas, para que a gente possa ter realmente aparecer esses nomes e essas situações. Quem vai tentar burlar, quem vai tentar golpear tudo isso de forma fatal vai ser Renan Calheiros através do Senado. Então é muito importante que a gente faça a nossa parte, vá para as ruas no dia 9 e se manifeste contrário a esse processo. É uma data emblemática, internacional, e o povo brasileiro tem que já se posicionar desde já nas redes sociais e se organizar para que essa data seja realmente marcada. Muito obrigado pela atenção dispensada.